Olá, uma ótima noite para você. Não é que estamos aqui na nossa oitava e última noite? Um olhar de esperança? Um abraço para você sintonizado na Rádio Novo Tempo, para você que está na web ou na TV, né? O canal da Esperança. E o tema de hoje é espetacular: Olhos de Esperança. Nós estamos aguardando a volta de Jesus para que todo mal acabe, desastres, pessoas sofrendo, mas enquanto isso, Deus deseja que você olhe para Ele, eu e você, para o céu, para essa nova promessa. Sabe por quê? Porque um dia eu e você vamos olhar esse Deus face a face. Tema fantástico: Olhos de Esperança. Uma ótima noite, Carol. Boa noite, Cris. Boa noite para você que nos acompanha neste último dia todo especial. E hoje também é o último dia da série Esperança para as Emoções. Eu não sei você, mas eu estou muito ansiosa para entender como é que esta série vai fechar as histórias especiais que acompanhamos durante toda essa semana. Então, você sabe, hoje nós falamos, durante toda a semana, falamos sobre as questões emocionais aliadas ao auxílio divino. Vamos falar sobre isso. E o tema de hoje é esperança e vida. Agora, Cris, será que ainda dá tempo de pedir a revista Sentimentos hoje? Claro que dá. Eu fico perguntando, se você não pediu ainda, como é que está a sua questão psicológica? Vão melhorar essa saúde mental, inclusive para ajudar você a se aproximar de Cristo? Hoje você vai poder pedir a sua revista gratuitamente. E lembrando que nós vamos aqui, eu e a Carol, nós temos um compromisso fechado aqui, Carol. A gente vai mostrar as 3 formas do povo de casa pedir essa revista gratuitamente. E se você ainda tem alguma dúvida que é de graça, olha, você pode ligar. Nós vamos ter atendentes aqui ao vivo que vão atender você, tá? Então, prepare o seu coração, caneta e papel, tira a foto da tela. A gente vai ter aquele bichinho aqui, tá? QR Code. Chique, né? Apontou o celular, você pode fazer o cadastro. Tudo para facilitar você pedir essa revista gratuitamente. Já, daqui a pouquinho, porque agora tem música, né, Carol? Tem música. Vamos ouvir a música Aleluia, Lar Enfim, com Arautos do Rei. Aleluia, lar, enfim, os gemidos irão entrar. Felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. Os portais se abriram lá, e os salvos já vão cantar juntos. Aleluia, lar, enfim, os gemidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há mais pranto nem mais dor. Todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos. Aleluia, lar, enfim, os gemidos irão entrar. Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar. O canto de Moisés ali ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus. Quero ver sua glória e luz. Cantem aleluia, lar, enfim, os gemidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há mais pranto nem mais dor. Todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos. Aleluia, louvem a Cristo. Aleluia, não há mais dores. Aleluia, lar, enfim, os gemidos irão entrar. E os gemidos terão seu lar. Sim, terão, sim, terão. Seu lar.
Muito obrigada. Que gostoso ouvir esta música. Obrigada, maestro Jader Santos, está aqui com a gente todas as noites também. Agora é o seguinte, Cris, esse é um momento tão gostoso, né, de um bate-papo com a doutora Rosana. Você está chegando agora, olha, a doutora Rosana é nossa oradora de todas as noites e você pode acompanhar com a gente, porque ela que é diretora do Instituto Neurogênesis lá dos Estados Unidos, ela tem 3 pós-doutorados em neurociência e de uma sensibilidade espiritual que vocês com certeza compreenderam e absorveram durante toda esta semana. E para este último dia eu quero chamar aqui a doutora Rosana. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Está chegando aqui. Boa noite. Eu nem acredito que chegamos ao final dessa semana incrível, né? Desse projeto de cuidar da saúde dos nossos amados. Boa noite a todos vocês que resolveram nesta noite continuar nesta jornada de conhecer a Deus, aquele que cuida da sua saúde emocional. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, Carol? Com certeza. Doutora, com certeza você foi vastamente abençoada. A gente percebe o quanto essa semana impactou também a sua vida, a sua visão de mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como foi para você participar de uma semana tão importante e sentir assim tão próximo, né, com as lives, aqui também com os comentários no YouTube, como as pessoas responderam essa semana a você. Foi algo assim que não há palavras para descrever, né? Uma semana onde nós escutamos pessoas que foram tocadas com uma frase que não estava planejada, mas que foi dita por conta do que o Espírito Santo coloca no coração. Pensa, a querida Francisca Leixo, no dia do aniversário dela, de 99 anos, assistindo a gente. E dizendo assim, eu só vou dormir depois que acaba. Então foram muitas histórias de pais procurando filhos para reconciliação, de corações sabendo que o luto faz parte da nossa história desde que o pecado entrou no mundo, mas que ainda é possível manter um olhar de esperança. Então, coração transbordando de alegria por tudo que Deus realizou nessa semana. Agora, doutora, o nome da nossa série, Esperança para as Emoções. Da nossa semana, um olhar de esperança. Hoje, olhos de esperança. O mundo carece de esperança, né? E as pesquisas falam quanto isso ajuda no dia a dia. O mundo, as pessoas precisam de esperança. E hoje um tema espetacular, né? Enquanto ele não vem, qual o nosso comportamento? O que a esperança nos ajuda? Vai ser um tema especial para quem está em casa, passando por algum problema, assim como foi toda semana. Eu vou fazer o seguinte, como no Entre Família, a gente precisa de alguma coisinha, enquanto a doutora dá essa resposta, vou lá buscar as revistas. Corre Carol, lá. pode deixar ou não? Diretora, posso dar um pulinho lá pegar? Você Pega sabe lá que a aqui revista. eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu tenho que mostrar essa revista. Por favor, Enquanto a é o doutora, último dia. assim, uns vão servindo, igual em casa. Vão servindo aqui, vou pegar um chazinho de revista e volto já já. Fechou? Pode deixar que eu faça Então a tá, sala. Faça a sala, por favor. Obrigado, viu, Carol? Tudo de bom. De fato, a esperança ela tem um papel na cognição humana. Qual é esse papel? É o papel de mostrar que nós, mesmo em meio às dificuldades, é possível manter uma vida com qualidade. É a possibilidade de olhar para as perdas e perceber que a vida continua mesmo assim. Sabe, Carol, a esperança, olha, já vou dar uma adiantada na mensagem desta noite. A esperança me faz cantar na cerimônia fúnebre da minha mãe. Entende? Então a esperança é muito além de acreditar que a vida ainda continua. Esperança é aquilo que move o nosso comportamento. É aquilo que traz para você forças no momento que parece que não há possibilidade de se manter em pé. Então vem um Deus e diz assim, olha, eu estou indo, voltando para os céus, mas deixo com vocês o Espírito Santo que mantém aceso no coração a esperança. E uma esperança que é muito além da sobrevivência, de organizar a vida, cuidar da família. É uma esperança que faz a gente olhar para o céu e dizer assim, o nosso Deus está vindo. Amém, amém. Obrigado por fazer. Trouxe um chazinho de esperança também aqui. Uma delícia, Olha só, é uma sentimentos. delícia. E eu quero falar para você de casa aqui. Eu pude acompanhar, eu não conhecia a doutora Rosana, tá? E ela pôde contar um pouquinho da história dela, o quanto que a mãe dela já estava no coração profetizando o que seria o estudo dela, né? Porque não adianta, se você acompanhar até Salomão, não adianta a sabedoria sem o discernimento de Deus, sem você colocar no altar. E ela dedicou a vida dela para isso.
3 pós-doutorados, mas na mão de Deus, entendendo a vontade dele. Está aqui nessa revista. Se fosse paga, eu compraria, mas é de graça pelo Anjos da Esperança. Eu digo para você, vale a pena você pegar hoje o celular, você pegar, ligar para a gente ou acessar o site, porque a gente fez aqui das mais variadas formas para chegar na sua casa. Você não vai nem pagar o correio, o carteiro nem vai entender. Se não fosse pandemia, você dava um abraço dele. Mas mesmo não dando um abraço no carteiro, fala para ele pedir a revista dele também. Então vamos fazer o seguinte, Cris, abra o coração agora, chegou o momento de pedir essa revista. Você viu a própria experiência da doutora referente ao ato fúnebre, à esperança. novotempo.com/estudo. Acessa agora, tá com o netinho do lado aí. Agora é o seguinte, Cris, eu gosto demais desse bichinho que você falou do lado. Você já experimentou? Aqui do lado, ó, é mais fácil. Você pega o seu celular, abre a câmera. Quando você apontar, a própria tecnologia vai te levar para uma área de cadastro. E como a Carolzinha falou muito bem aqui no programa, você pega aí seu CPF, pega aí o seu RG e vai preencher os dados ali com endereço. Não esqueça do endereço, tá bom? QR Code apontou aqui do lado, vai levar para a sua casa. E nós temos, como a Carolzinha falou também, um cuidado enorme com os seus dados aqui. A gente segue todas as leis, é tudo muito certinho para enviar, tá bom? E, Carol, eu pergunto o seguinte, o povo que está em casa agora, com aquele WhatsApp que ela tem um grupo da família, que ela já aprendeu a falar com quem está longe, a esperança está pertinho, é um toque, né? É touch. Fácil, fácil. Você já utiliza essa ferramenta diariamente, o WhatsApp. Então, o que você vai fazer? Você vai salvar este número para pedir a sua revista. 0, operadora 12 98283 0040. Este é o número do WhatsApp. Vou repetir. 12 98283 0040 para você pedir a revista Sentimentos, e o Cris já falou, ela vai de graça. Esta é a última noite não vai deixar para nem mais um segundo para você pedir essa revista. Ou você pode pedir também pelo telefone, tá? E tem que pedir logo. Já pensou, acaba? Aí você fala, meu pai, como é que eu fiz isso? Eu deixei para a última hora. Não vai dar certo isso aí, viu? Então você vai pegar esse telefone para ligar aqui para a gente. 0 operadora 12. E o que é operadora? Como o Cris já falou aqui, ó. Quem é a dona do seu chip? É isso. É TIM, é Claro, é Oi, não sei. E aí você vai colocar 0, aí pode ser 15, 41, 12, 21, 27, 31, 21 para você pedir essa revista agora. Carol, tem alguém me atendendo aí? Se eu ligar nesse momento, ó, tá tão tarde, será que eu fico constrangida? Eu nunca faço ligação à tarde, assim, tarde da noite. Não tem problema não, imagina. O pessoal tá aqui de plantão, elas estão te esperando. Tem uma equipe esperando você neste momento. Pronto. 0 operadora 12 21 27 31 21 e a revista Sentimentos. Carol, liga aí que eu vou te atender. Vai lá, vou ligar aqui. 0 operadora 12 21 27 31 21, vai. Alô, eu estou acompanhando aqui o programa Um Olhar de Esperança. Eu queria muito essa revista Sentimentos, mas eu estou assim, será que é de graça mesmo essa revista? Boa noite, qual é o nome da senhora? Meu nome é Carolina. Tudo bom, Carolina? É totalmente de graça. De graça? Tudo bem? Isso, só vou preencher um cadastro e vou enviar para você. Eu preciso do quê? CPF? Meu nome? O que CPF, que é? Identidade, seu endereço, pronto, nome completo. Acabou, é isso? Acabou, fácil, fácil. Pronto, tá aqui. O que é isso? Rapidinho, a gente levou o quê? Segundos. Segundos aqui. Pronto, Fácil, fechou. O que é isso? Doutora, olha, aqui nesta revista tem diversos temas, mas eu acredito que, independente do tema que está aqui, a importância de você ter ferramentas, informação para lidar com os problemas, vai fazendo um registro de segurança na sua mente, né? Então, quando você, olha, eu estou achando que eu estou passando aqui, é um transtorno de ansiedade, estou tendo um ataque de ansiedade aqui, não estou tendo um infarto. Por exemplo, aqui, inclusive, tem alguns sintomas que podem caracterizar um transtorno de ansiedade, um ataque de ansiedade, não outros problemas que poderiam ser. Isso mesmo, a revista traz para a gente a possibilidade de olhar e entender, pelo menos ali. Está sem o áudio. Exatamente, a revista traz para nós assim os principais sintomas para que a pessoa já inicialmente possa ter um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo com ela e assim então ter a possibilidade de procurar o profissional certo, de cuidar de si, porque afinal de contas, Deus veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, né, Carol? Muito bem. Obrigado, doutora. Pode continuar com o microfone? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora o final da nossa série, Carol. Olha, você que estava esperando o fechamento deste momento, esperança para as emoções. Olha, eu estou muito feliz de estar com você. A doutora já agora tem uma mensagem para você. E vamos fechar essa série tão bonita,
tão linda. Deixa eu segurar na tua mão também que eu estou emocionado. Dona Maria está gostando? Então vamos lá, juntinhos. Esperança para as emoções. Esperança para as emoções. Nos capítulos anteriores, uma imagem distorcida de si mesma. A autora de 4 livros de autoestima e com milhares de seguidores nas redes, estava refém daquilo que mais temia. Do outro lado, Letícia viu que começou como uma ansiedade leve se tornar em uma síndrome do pânico. Espelho versus realidade. Capítulo de hoje, Esperança e Vida. Eu fui passar uns dias na casa dos meus pais e quando eu estava lá, eles viram de perto a minha situação e minha mãe chorava escondida. Eu até me emociono em falar porque não tem coisa mais difícil do que ver quem você ama sofrendo por você. Às vezes meu corpo acordava de madrugada assim desesperado, tipo, você precisa de comida, era um desespero. E eu levantava, abria a geladeira, pegava a panela com feijão, pegava assim, num desespero, meu corpo pedindo alimento, sabe? E não um shake ou uma castanha. E aí eu levantei assim, numa desses desesperos da madrugada, eu levantei assim, comida. E quando eu cheguei na cozinha, eu não consegui chegar até a comida, eu desmaiei na cozinha sozinha. E aí eu comecei a tentar me segurar nos armários, só que eu não conseguia levantar porque eu estava muito fraca, muito fraca. E eu fui me arrastando igual um animal até o quarto, fui pelo corredor me arrastando, não conseguia nem gritar e nem me levantar. E eu deitei na cama e senti, se eu fechar os olhos eu vou morrer. E aí eu lembro que eu conversei com Deus, eu mal conversava com Deus já tinha me afastado assim, totalmente dessa relação com Ele, porque eu tinha vergonha do que eu estava me tornando. E eu fechei meus olhos tendo certeza que já era para mim. E foi o pior momento, assim, foi o momento que eu percebi, eu preciso de ajuda. A ciência sem fé é loucura. Das pequenas às grandes incertezas da vida, confiar no alto é a esperança de abrigo na tempestade. E a certeza de que não muito longe, o arco-íris vai aparecer. Demorou tanto para eu aceitar ir numa psicóloga, mas tanto. E não é por não acreditar na psicologia, porque eu acredito plenamente. Só que é por achar que não tinha necessidade. Às vezes eu acordava de madrugada com o coração disparado, eu não tinha questões nenhuma de ansiedade nem de insônia, e eu acordava de madrugada e não estava me sentindo bem. Então eu pegava meu celular, eu vinha para a sala em silêncio e eu mandava mensagem para ela. E ela estava acordada, passando por um momento não muito agradável, não estava bem, estava triste, estava chorando. A minha irmã me falou assim, mana, se você não tiver forças para fazer por você, faça por mim, porque eu não conseguiria suportar alguma coisa acontecendo com você. Por isso que o amor cura. O amor, ele dá força quando a gente não tem. Porque nem sempre o que te destrói é algo mal, mas é qualquer coisa que te afaste do seu eixo. Voltar ao princípio, à essência. Enxergar-se além do próprio corpo é lembrar como é ser criatura, obra-prima do Criador. O que eu mais falava para as pessoas era o que eu mais estava em falta comigo mesma. Deus tentava me mostrar diariamente, sabe aquilo que você falava? Eu lancei um livro, meu segundo livro se chama Imagem e Semelhança. E eu só queria conseguir ser a pessoa que escreveu aquele livro. E aquilo que eu tanto dizia para os meus seguidores, aquele que foi criado imagem e semelhança de Cristo nunca deve se tratar feito lixo, era o que eu precisava viver naquele momento. Hoje eu valorizo muito mais a força da minha irmã. Então ela passou por situações que muitas pessoas não conseguiriam ter passado e saído com vida. Aceitar que é preciso mudar nem sempre é fácil, mas é o primeiro passo para uma vida completamente diferente. Eu demorei um tempo para começar a terapia, né? Até, assim, nunca não aceitei fazer terapia, mas eu sempre tive um receio. A terapia me ajudou muito, foi muito bom. E a confiança em Deus também, que a terapeuta sempre me falou, né? Primeiramente é Deus. Então, Deus é o nosso primeiro terapeuta, depois eu venho só para auxiliar. O tratamento da Letícia incluía os 8 remédios da natureza: água, ar puro, alimentação, exercício físico, luz solar, descanso, temperança e confiança em Deus. Eu já conhecia, né, pela religião, fiz tantas feiras de saúde, falei tanto isso para tantas pessoas, mas acabava não colocando em prática na minha vida. Deus é a lei e o legislador do universo. Não há sabedoria maior que simplesmente reconhecer. E todo que conhece, verdadeiramente,
confia. Um ato, um passo. E ao invés de uma simples continuidade, recebemos uma página em branco. Hoje eu me vejo como uma pessoa mais forte. Sem dúvida, a fase mais forte emocional que eu estou vivendo é agora. Mesmo que eu fale disso me emocionando, mas é exatamente porque a nossa maior força ainda sempre vai ser um pouquinho da nossa maior fragilidade, né? Não temos, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço com minha destra fiel. Então, é Deus falando para mim, não temos, Letícia, porque eu sou contigo. Em 3 horas, o Caleb nasceu. Mesmo sabendo que, assim, que os meus medos ainda vão vir, as aflições ainda podem me atingir, mas eu acabo encarando as coisas mais com Deus do que com medo. Deus acima de tudo, né? Acredito que Ele só coloca nas nossas costas o quanto Ele sabe que a gente aguenta, e tudo que eu passei é porque eu dou conta. Eu, como uma pessoa ansiosa, eu sempre fiz, eu quero. Mas vamos esperar no tempo de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu quero, que eu peço e que eu posso. Continuei o estudo bíblico, continuei tudo ali, até que veio a proposta do pastor de me batizar. E eu fui e foi a melhor decisão que eu já tomei. Eu creio que Deus pode me curar, mas ainda que não me cure, eu vou continuar servindo a Deus. E é isso que eu quero, entendeu? É o que me anima. Falar de Jesus para o máximo de pessoas. Era esse o sonho do Brenner e sempre foi o nosso também. Para também contemplar Jesus e viver a eternidade. Boa noite. Todo mundo recebe uma folha em branco dada por Jesus para escrever um capítulo de vitória, um capítulo de bênção, um capítulo de restauração e transformação. Se você quer receber este capítulo, esta folha nova, este novo momento na sua vida e não sabe como começar, olha, nós estamos aqui por você. Você pode pedir a sua revista Sentimentos, a Ciência do Existir pelo WhatsApp 012-98283-0040 ou pelo nosso telefone. Ligue agora que alguém vai lhe atender com muito carinho. 0, código da sua operadora 12 21 27 31 21 e você receberá este presente aí na sua casa. Estamos aqui, olha, no final desta jornada, que tenho certeza que trará para você não o gostinho de que estamos encerrando, mas começando um novo momento nas nossas histórias. Quero convidar você agora para orarmos juntos, para estudarmos o que Deus deixou reservado para nós nesta noite extremamente especial. Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigada porque cuidas de nós. Obrigada porque derramaste o teu sangue na cruz por nós. Devolveste o olhar de esperança para as nossas histórias. Obrigada por esta noite, porque nesta noite temos a certeza que ao visitar as casas trarás libertação, esperança, certeza do teu breve retorno, reencontro com aqueles que amamos. Abençoe a todos nós nesta noite e sempre. Amém. Queridos, esta noite ela é muito especial para mim, porque nesta noite nós vamos conversar sobre os olhos de esperança. Os nossos olhos contam muito quem somos. Os nossos olhos podem trazer em si a expressão do que estamos sentindo. Além disso, os nossos olhos são extremamente delicados. Os nossos olhos são impactados pelas lágrimas. E nós temos 2 tipos de lágrimas. Aquela lágrima quando estamos chorando profusamente, por exemplo, por estarmos sofrendo com a perda de alguém. Mas a lágrima também, ela tem uma função, aquela que todo momento está envolvendo os nossos olhos com uma película de água, para que os nossos olhos fiquem hidratados. Sim, você sabia que a hidratação dos olhos e também a limpeza deste nosso sentido, que faz parte do nosso sentido tão importante, depende deste fio de lágrima? A saúde da sua visão também depende das lágrimas.
Por isso que eu quero nesta noite, em nome de Jesus, que você entenda que Ele tem um plano até mesmo para as suas lágrimas, para as suas dores, porque por meio dos nossos sofrimentos, temos um Deus olhando para mim dizendo assim, no final, tudo fará sentido. Quando nós vamos para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40, 41, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41, nós podemos ler assim. Acompanhe comigo esta leitura. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus estava chegando em Jerusalém. E quando ele olha a cidade, ele chora. As pessoas não estavam aceitando a ele como Messias, como salvação. Estavam tão perdidas no meio dos seus contextos que não conseguiram reconhecer aquele que chegara na plenitude dos tempos. Eles não conseguiam olhar para Jesus e ver nele o cumprimento das profecias. Nem mesmo os milagres estavam convencendo as pessoas de que aquele era o Salvador do mundo. Jesus então chora. Mas mesmo se sentindo tão triste com toda aquela circunstância, Jesus não parou seu ministério. Jesus continua trabalhando, continua fazendo milagres, exortando as pessoas, levando-as ao arrependimento, mostrando que ele veio para nos acolher, nos amar e também trazer novidade de vida. Porque enquanto estamos no pecado, estamos perdendo vida, porque você já sabe. Aquele que é contra a nossa alma, o inimigo, veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Jesus não quer nos receber e manter-nos do jeito que estamos, porque o prejuízo para nós é muito grande, além de não estarmos seguindo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Por que Jesus continua? Porque Jesus ainda mantém o foco na missão, naquele lugar, olhando para Jerusalém e vendo um povo que não o aceita, porque Ele continua pregando? Porque Jesus continua insistindo na salvação? E a resposta para isso nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Versos prediletos do meu pai na Bíblia. Estes versos nos dizem assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus consegue manter em si em missão. Jesus não desiste. Claro, ele era Deus, ele tinha um projeto de salvação. Ele precisava, ele queria, por conta do seu desejo de nos ver novamente na companhia dele, ele manteria a sua missão. Mas ele tinha no seu coração a certeza de que um dia moraríamos com ele nas mansões celestiais. E ele diz para os seus discípulos: olha, vocês não precisam ficar com o coração perturbado, agitado, porque vocês um dia morarão comigo nas mansões celestiais. Jesus olha para Jerusalém, chora, porque as pessoas não estão acreditando nele, mas o seu olhar de esperança, olhando para a nova Jerusalém, olhando para mim, para você, morando ali na casa dele, mantém-o caminhando. E é em nome de Jesus, em meio às suas decepções, frustrações, dores, que o seu olhar mantenha-se na certeza de que um dia ele volta, de que um dia ele leva a gente para morar eternamente com ele. Eu quero repetir com você o verso que está aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, que nos diz o desejo de Jesus. Uma das únicas vezes que Jesus cita para o Pai, ou ele diz em algum contexto, eu quero, foram apenas 3 vezes. Ele faz na cura do leproso, ele faz no Getsêmani, quando ele está sofrendo,
e Ele faz na oração onde intercede por nós. Olha só, João, capítulo 17, versículo 24, nos diz assim: Pai, a minha vontade, ou seja, eu quero, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus mantém o seu olhar de esperança, porque Ele deseja que nós estejamos com Ele. Esta semana de oração, esta semana aqui, de encontro de oração, de transformarmos a sua dor em alegria, de lidarmos com os seus sentimentos, de orarmos a Deus intercedendo por você, nós estamos fazendo isto durante toda esta semana. Eu orei por você. Eu fiquei imaginando corações de mães agitados nestes dias por conta de filhos que saíram de casa e decidiram andar em uma vida, em um caminho que sabemos que são geradores de morte. Eu olhei para algumas pessoas nesta semana e encontrei nelas um olhar de tristeza por corações machucados por conta de um divórcio. Quantos jovens sem esperança, querendo terminar com a própria vida para ver se a dor se encerra. Mas a história desta semana começou em 1960. Sim, em 1960, a minha mãe, com 2 anos de idade, ela então, a minha avó, divorciou-se por conta de todo um contexto. E como ela não conseguia cuidar de 2 bebês, a minha mãe com 2 anos, a minha tia com 6 meses de idade, ela teve que sair então da cidade onde eles viviam, mudaram-se para a cidade de São Paulo, mas quando chega neste contexto, ela percebe que seria impossível cuidar de 2 bebês e ainda trabalhar para sustentar todo mundo. Já havia deixado seu filhinho mais velho com outros parentes e agora ela tem que tomar uma difícil decisão. Ir até uma cidade de Minas para deixar a minha mãe, para ser criada e educada pela minha bisavó. A minha avó então chega lá e diz assim para a mãe: eu não consigo cuidar de 2 bebês, eu preciso deixar a Betinha, como eles chamavam a minha mãe, na sua companhia. Cuida dela para mim, um dia eu volto e busco para ficar comigo. A minha mãe, então, em pouco tempo, perdeu pai, irmão, irmã e mãe. Fora deixada numa casa onde ela não conhecia ninguém. As minhas tias que estiveram ali naquele momento relatam que a minha avó, claro, pensa na dor do coração daquela mãe deixando uma filhinha de 2 anos e não sabendo quando voltaria. Ela não sabendo como fazer aquilo, nem sei se eu saberia como fazer, deixa a minha mãe sentadinha no banco da sala e diz assim: Betinha, eu estou indo à cozinha buscar uma boneca para você. Fica aí sentadinha. A minha mãe ficou sentada. E quando percebe que a mãe não volta com essa boneca, ela levanta daquele banco, vai até a cozinha, não acha a mãe, sai pela porta dos fundos, olha todo o quintal, entra pela porta da frente novamente. E as minhas tias dizem que estavam ali no momento que ela ficou fazendo este movimento, procurando a mãe por muito tempo. Quando ela percebe que ela perdera tudo, dizem que a minha mãe parou de falar. Ela volta a falar com 7 anos de idade. A minha mãe enfrentou adversidades no início da vida dela. Teorias como, por exemplo, de John Bowlby, que foi o primeiro a falar de como a ausência da mãe é importante. E isso, olha, na década de 1950, os estudos falando o quanto uma mãe é essencial para o filho, para a ciência, começa na década de 1950, mais exatamente em 1952, um pouquinho antes da minha mãe nascer. Mas a minha mãe era a prova do quanto a ausência materna machuca. Os cientistas começam a dizer na década de 50 que a mãe é necessária para a saúde mental.
Estudos de Tali Baran, que ela ainda está lá na Universidade da Califórnia, mostra que mães, lá as ratinhas, quando não tem condições de cuidar direito da sua prole quando nasce, ela começa a machucar os seus filhotes. E ali então, estes bebês que não recebem um acolhimento da mãe, os ratinhos, eles têm dificuldades para o desenvolvimento, sim, em todos os aspectos. Eles têm dificuldades para ganhar peso, eles têm dificuldades para o relacionamento com outros ratos. Eles podem ter alterações fisiológicas importantíssimas e estarem mais susceptíveis a diferentes doenças. Inclusive, estudos que a doutora Débora Suchek, que foi a minha professora na Escola Paulista de Medicina, mostram que o não acolhimento materno, assim que se nasce, nos primeiros momentos da vida, podem desenvolver até mesmo esquizofrenia nos filhotes. Estudos de Paul Plotowski e também de Michael Meaney mostram que a separação materna podem trazer consequências traumáticas para a criança. E isso pode acompanhar a criança ao longo da vida, tornando-os mais arredios, menos tolerantes às relações sociais, têm uma capacidade menor de brincar, prejuízos em regiões do cérebro envolvidas com processamento emocional e são mais susceptíveis, mais vulneráveis à depressão, à ansiedade e eles também falam da esquizofrenia. Sabe o que acontece com os bebês, com as crianças, quando eles não têm um bom relacionamento, não têm uma mãe perto, alguém que cuide deles? Ontem, olha, você está assistindo ao vivo. Ontem, em um simpósio da Escola Paulista de Medicina sobre as adversidades que uma criança que não foi cuidada na primeira infância pela mãe podem sofrer, a professora Débora Suchek falou exatamente o que eu vou dizer para você agora. O que acontece com os bebês e as crianças pode determinar o futuro de um país inteiro. E eu estou pensando nisso agora e vivenciando isso. A ciência diz que é muito prejudicial. Sim, a minha avó não deixa a minha mãe porque ela assim decidiu, não quero o meu filho. Não quero a minha filha, eu vou ficar só com o bebezinho. A situação era adversa. Mas, além disso, ela foi muito bem cuidada pela minha bisavó, por todo mundo ali, mas faltava mãe. Faltava mãe. E ela cresce com uma pergunta: se Deus existe mesmo, se Ele cuida de todos nós, porque Ele não permitiu que eu crescesse com a minha mãe. Ela não conseguia entender como um Deus de amor permite que ela crescesse em um vilarejo onde todo mundo tinha pai e mãe e ela não tinha. E ela vivia nessa confusão emocional. Sei que Deus existe, eu sei que Ele cuida, mas por que Ele permite acontecer isso comigo? Querida, talvez você nesta noite não esteja entendendo porque a sua mãe não te ama. Talvez você, menino, que hoje é pai, esteja se perguntando por que o meu pai me maltratou durante a infância inteira. Eu amo dizer que, mesmo na ciência, quando nós estudamos epigenética, que são as alterações na forma de um gene se manifestar, e podem ser aí por motivos, por exemplo, dos traumas, do abandono, a ciência é muito clara em dizer algo que eu sei já há 43 anos, que mesmo estas perdas que esta criança, este bebê pode sofrer por conta de abandono, não entender a própria história, sentir-se sozinho, não cuidado, a ciência diz que é possível sim todos estes fenômenos serem revertidos. E eu não precisava da ciência para ter essa certeza. A minha mãe cresce com essa pergunta. Aos 16 anos casa. E ela e o meu pai, 2 jovens, decidem mudar para São Paulo. E ali então ela continua com a sua angústia. Mas um dia, quando ela estava grávida de mim, ela estava na madrugada colocando roupas no varal.
Aí, ó, ZL, Zona Leste de São Paulo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci no Belenzinho. Olha que privilégio. E ali então minha mãe está colocando roupas no varal. Muito cedo, ainda estava meio escuro, grávida de mim, nos primeiros meses de gravidez, quando ela escuta uma moça chamando no portão. E a moça dizia assim: moça, vem cá, vem cá. A minha mãe ficou preocupada, falou assim: nossa, será que ela precisa que eu abra o portão para ela entrar? Não sei se tem alguém atrás dela. Minha mãe vai correndo até o portão assustada. E aquela moça diz assim: não precisa ficar assustada, não. Eu estou aqui apenas para lhe fazer um convite. Olha, eu estou aqui para dizer para você que eu tenho um convite muito especial para lhe fazer. Você vai à igreja amanhã comigo? Era sexta-feira. Você vai comigo amanhã à igreja? Minha mãe nunca tinha visto aquela moça, uma moça muito bonita, aproximadamente com a mesma idade dela, super jovens. Minha mãe tinha, na época, 19 anos de idade, já na terceira filha. E a minha mãe fala assim: eu vou, mas eu não te conheço. Olha, eu moro na casa tal, passou o endereço para minha mãe, então amanhã cedo você pode aparecer lá que nós vamos para a igreja junto. Minha mãe falou assim: ok, eu vou. Claro que ela não iria. Minha mãe não suportava crente. Ela disse que ela iria apenas para a moça ir embora. Ela dispensou e continuou cuidando da vida dela, da rotina no dia, até o ponto dela esquecer do convite. Mas naquela noite, diferente de todas as outras, a minha mãe consegue dormir e sonhar. Minha mãe tinha dificuldades para dormir, dificilmente sonhava, mas naquela noite ela tem um sonho muito especial. Aquela moça está no sonho, ela não sabia nem o nome, e ela sonha, estavam aquela moça e o meu pai no sonho. E eles olhavam para o alto, a moça e o meu pai, e diziam assim: que coisa linda, que coisa linda. Mas quando a minha mãe olhava, ela só via escuridão. E ela nos contava, cresci escutando essa história, que ela foi se angustiando no sonho. Porque no que ela olhava, e todo mundo, eles ali no sonho diziam assim: você não consegue ver nada? E ela dizia assim: não, eu não enxergo nada. E meu pai e aquela moça diziam assim: mas é tão lindo o que nós estamos vendo. E ela diz assim, ela vira para aquela moça e diz assim: porque eu não consigo enxergar o que vocês estão vendo. E aquela moça diz: você não enxerga porque você não aceitou o convite. E ela diz: eu aceito o convite que você me fez hoje. Eu aceito, mas eu preciso ver. E no que ela olha para os céus, ela enxerga a arca de Noé descendo, cheia de anjos, com Jesus ao centro. Ela diz que o sonho aqueceu o coração. Na manhã do dia seguinte, ela diz assim: eu fiz um compromisso com a moça no sonho, eu preciso cumprir. E naquela manhã de sábado, ela vai à igreja. Os planos do culto tiveram que ser mudados. Uma pessoa então sobe para fazer a mensagem daquela manhã e diz assim: nesta manhã, eu vou falar para vocês como será a volta de Jesus. E naquele momento, aquele homem começou a explicar tudo que minha mãe havia visto no sonho, que ela não havia entendido nada. A minha mãe não sabia que Jesus ia voltar. Ela havia escutado a história sobre a arca de Noé, mas ela entende naquele momento que ela havia sonhado com a volta de Jesus. O coração se aquece e ela entende que Jesus a amava. Ela então começa a frequentar a igreja. E o interessante foi que depois, quando ela fez amizade com aquela moça, que se chamava Felícia, aquela moça conta qual foi a oração que ela fez naquela madrugada do convite. Ela havia dito assim para Deus: Senhor, eu quero tanto falar de Ti para alguém. Por favor, hoje eu vou mudar o caminho para comprar o pão. Vou naquela padaria um pouco mais longe. E, por favor, coloque no quintal hoje uma moça para quem o Senhor quer falar que o Senhor a ama e que não esqueceu dela. Naquela madrugada, Deus colocou a minha mãe no quintal. E é por isso que eu digo para você que esta semana especial começou na década de 1960.
Um Deus olhando para uma menina que emudece por conta da ausência da família. Uma menina achando que Deus não cuidava dela. E Deus diz assim para ela: filha, a sua história não está da forma que deveria estar, porque o pecado veio e tirou a sua família de você. Mas não se preocupe, eu continuo sendo seu pai. E mesmo que o tempo passe, um dia você vai entender que eu não perco o controle de nenhuma história. Deus alcançou a minha mãe, dizendo para ela que ela era especial. A minha mãe entendeu que o que ela mais precisava na vida era de Deus. Eu nasço, mais 2 irmãos nascem, cresci escutando essa história da volta de Jesus. A minha mãe dizia assim: filha, Jesus vai voltar. Ele vai voltar e nós vamos entender todas as coisas. Ele volta e a gente mora nos céus. Mas enquanto ele não volta, promete para mim que você vai continuar anunciando para que as pessoas continuem acreditando que ele volta no momento certo. E eu disse: mãe, eu acredito sim. E ela ainda me fez um pedido. Quando eu fui prestar o vestibular, eu brinquei com a minha mãe no momento de preencher a ficha ali do vestibular. Eu disse assim: mamãe, o que a senhora acha que eu deveria prestar no vestibular? E ela me disse assim: psicologia. Eu disse assim: mãe, parece que a senhora não me conhece. Não tem nada a ver comigo psicologia. Eu gosto de economia, engenharia, eu gosto das exatas. E a minha mãe me disse assim: filha, você precisa fazer psicologia. Porque haverá um dia que você alcançará multidões. Deus precisa te preparar para um tempo específico. Um tempo onde as pessoas estarão sofrendo demais. E você vai poder falar para elas que quem acredita em Deus também pode ter depressão. Que quem acredita em Deus pode ter a sua história aparentemente como um caos, mas que elas entendam que mesmo no meio do caos, Deus entrega estratégias para curar corações. Então, queridos, da mesma forma que Deus usou 2 mulheres, a Felícia, Alex, não sei onde você está hoje, não sei se você ainda mora em São José do Rio Preto, porque a última notícia que eu tive é que vocês moravam ali. Mas nós vamos reencontrar as nossas mães, que já descansam esperando o breve retorno de Jesus para ressuscitá-las. E elas contarão essa história para nós. Nós temos um encontro com elas, querido. Sabe? Deus pede para uma mulher anônima convidar outra que considerava-se esquecida. Deus marca este encontro em 1977 para que hoje estivéssemos aqui conversando. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus sabe o que fazer com cada detalhe dela. Se você ainda acha que alguma coisa em você não está no lugar, se algum sentimento, se alguma dor, se alguma história diz para você que você não tem valor, não acredite. A minha mãe passou 19 anos da vida dela achando que ela não tinha valor. Mas depois ela entendeu que ela era a menina dos olhos de Deus. O Deus que traz para minha mãe sentido para a vida dela, também pode trazer sentido para a sua vida. E, sobretudo, é um Deus que faz com que a esperança sobrepuja a dor. É o Deus que diz assim: eu não quero trazer para você apenas uma vida aqui mais feliz, com sentido. Eu quero voltar e eu vou voltar para que você more comigo. Eu sei que eu vou ao lar. Eu sei que Deus vai ressuscitar a minha mãe. Eu sei que Deus vai trazer para você uma nova história.
E se até esse momento você não entregou o seu coração a Jesus, enquanto o quarteto Arautos do Rei canta, eu quero que você diga assim: Senhor, eu ainda não estou entendendo nada da minha história, mas eu aceito o convite. Apenas aceite. E a partir do momento do seu aceitar, a boa obra começará. Enquanto eles cantam, eu oro por você, para que esta decisão aconteça ainda hoje. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei. Ali viverei, serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, vou ao lar, onde é meu lugar. Cristo adorarei, ali viverei, serei feliz. E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que nesse lar eu vou morar, eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar. Eu vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar. Aceite este novo lar que Ele já preparou para você. A minha mãe faleceu nessa esperança. E enquanto eu viver, anunciarei que Ele breve voltará. Hoje é o tempo de se entregar a Ele. Hoje é o tempo de conhecer mais sobre Ele. Senhor, Pai, Ele orou por nós. Eu quero vê-los outra vez. Que a oração de Jesus possa ser respondida por você. Se você ainda não o conhece, não sabe como manter-se em esperança mesmo em meio a tantas provas, eu te convido hoje a, sim, procurar uma igreja adventista do 7º dia e dizer assim: olha, foi a doutora Rosana quem me convidou para vir aqui e você sabe que será muito bem acolhido em nosso meio. A minha mãe, ela dizia assim: de todas as canções, as que eu mais gosto são sobre a volta de Jesus. Aquela mulher
que um dia teve a sua vida tão impactada pelas perdas, entendeu que ela poderia viver até mesmo sem a mãe dela. O que ela não podia era viver sem Jesus. Querida, você pode viver até mesmo sem aquilo que você acabou de perder e parece que causou uma dor, uma revolução dentro de você, mas saiba, você só não pode viver sem Jesus. É Ele quem coloca tudo no lugar. É Ele quem devolve o sorriso, o sentido, mas principalmente mantém olhar de esperança. O olhar que nos faz olhar não para baixo, nem para frente, mas para o alto, dizendo assim: eis que estou aguardando aquele Deus que prometeu que voltará e não tardará. Se Ele ainda não voltou, é porque está esperando você aceitar, se entregar a Ele. novotempo.com/eu aceito, e diz assim: Senhor, aceito o batismo, aceito me entregar a Ti, porque neste mundo, esta vida só tem sentido se for andando contigo. Jesus hoje está aí, mexendo com o seu coração, porque Ele quer dar um jeito, não apenas aí resolvendo a sua depressão, ansiedade, não. Ele quer te dar algo muito maior, inimaginável. O céu é o que Ele tem preparado para você desde a fundação do mundo. Não se turbe o vosso coração. Se você já crê em Deus, você também pode acreditar em Jesus, que preparou uma casa para todos nós, onde não haverá mais choro, mais luto, não haverá mais nenhuma dor, porque Ele vem para destruir o mal. Ele vem para colocar fim no pecado. Ele vem para dizer assim: benditos do meu Pai, entrai no gozo, nessa herança que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Eu quero que você esteja comigo lá. O céu não será o mesmo se você faltar. E nesse momento, quero orar por você, pela sua casa, para que este encontro que nós tivemos aqui, seja só um vislumbre, um comecinho daquilo que viveremos juntos nos céus. Oremos. Ó Pai querido, obrigada por tudo. Obrigada por esta semana onde cuidaste do nosso coração. Esteja com cada casa, com cada coração. Se há alguma dúvida quanto ao entregar-se a Ti, que estas dúvidas sejam banidas neste momento e que eles possam encontrar em Ti a resposta para todas as dores. Cuida de todos nós, Pai. Cuida de cada família, de cada coração. Aconchegue-nos no Teu colo de amor, porque é o Senhor quem cuida de nós. E é para Ti que oramos e agradecemos, confiados na graça de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia durante esta semana especial. Jesus esteve com você. Tenho certeza que Ele tocou o seu coração profundamente. Obrigado a todos que aceitaram fazer esta jornada conosco. Não apenas uma jornada de autoconhecimento, mas uma jornada para estarmos mais próximos de Jesus. Até a próxima.